Musiquinha. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Poder da História Podcast. Eu sou o Thiago Oliveira, tô aqui com meus parceiros Fernando Jesus. Opa. E Augusto Santos. Fala galera. Né? E deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, dá aquela moral pra gente. Isso ajuda demais, a gente já tá trazendo conteúdo pra vocês aí, beleza? E vamos falar dos nossos patrocinadores, que tá sempre nos dando uma força, nos ajudando. Innovation Soluções, soluções inovadoras pro seu negócio. Tudo em tecnologia, né? Inovação, beleza? @Innovation Soluções. E por falar em janeirão que tá chegando, você que tá cotando aquela viagem, aquele pacote, fazer aquela viagem com a família, não precisa ficar procurando até de madrugada, senão vai achar preço melhor do que @Robson Nakane, né? Pode chamar aí que você vai ser atendido da melhor forma possível e vai encontrar os melhores valores para vocês, beleza? E, né, já fazendo jus à convidada de hoje, você que tá pensando em deixar aquele shape daquele jeito, Coach Misael, @coachmisael.com.br. Lá você encontra tudo de vitaminas, de A a Z, creatina, whey protein, enfim, suplementos em geral. E hoje nós vamos começar falando de uma convidada muito especial. Nós conhecemos de longa data, desde os tempos de Estação Saúde, né? Estação Saúde, verdade. Mariana Esteves, personal trainer. Seja muito bem-vindo ao nosso Poder da História Podcast. Fique à vontade para compartilhar sua história de poder conosco. Ai, gente, obrigada. Primeiramente, agradecendo o convite. É algo novo para mim, né? Bem bacana. Para todos nós. E é bom compartilhar, né? Conversar. Sim. Como o Thiago falou, a gente já se conhece há muito tempo. E é uma história da hora, né? Tipo, a gente, graças a Deus, nos reencontramos ainda em academia, né? Sim, sim. Sempre promovendo a saúde e é isso. Exatamente, verdade. E de praxe, né, para iniciar nosso programa, conta um pouco, pessoal, né? Quem que é a Mari, onde a Mari nasceu, onde a Mari cresceu e como que foi essa jornada para entrar no ramo da musculação e da saúde. Então, nasci em São Paulo, né? Sou de Carapicuíba, nasci na Lapa, então desde pequenininha. E quando eu era criança, eu comecei muito com problema respiratório, né? Com os 2 aninhos eu comecei com problema respiratório. E aí eu tive asma e eu tinha muita pneumonia. E aí eu ficava muito internada. Tipo, era coisa de 8 internação no ano, e aí ficava 8 dias. Então, até meus 7 anos foi toda essa fase. E teve uma das crises que foi uma das piores, que eu fiquei muito ruim. E aí, sim, desde então, eu comecei o tratamento, né? Comecei ainda na Santa Casa. E eu tive uma referência muito boa da medicina infantil, né? Os médicos. Sempre fui muito bem tratada, né? Sim, todos os médicos que eu passei, tanto pneumologista quanto pediatra. Então, eu tive aquela referência. E uma das minhas principais referências é que quando eu ia no médico, eu voltava melhor. Então, assim, eu ia, me medicava e voltava melhor. Então, eu comecei a querer fazer medicina. Falei, não, eu quero ser médica, eu quero ser pediatra, né? Eu quero ser pediatra, acho que por conta de tudo isso, né? Mas, passando o tempo, isso daí eu já tinha, o quê? Uns 12 anos. Então, eu falei assim, bom, não sei se é isso que eu quero, né? Porque eu não quero ver, porque eu tenho... ninguém gosta de morte, ninguém gosta de doença, né? Nem falem. Verdade. Então, eu falei assim, eu não sei se eu vou saber lidar com isso, né? Então, eu comecei a buscar meios. Eu gosto muito de criança, mas eu gosto de promover a saúde em criança, né? E aí foi quando eu comecei a buscar, né? Como fazer isso, né? De uma outra forma. E aí, por incrível que pareça, assim, já trazendo para minha profissão, eu via muito meu irmão. Isso antes de eu começar a ir para academia, novinha ainda, 12 anos. Ele ir para academia, eu achava aquilo um máximo. Ele ir para academia. Falei, cara, muito legal, né? E algumas vezes eu até cheguei aí com ele e achava um máximo. E aí foi quando eu decidi fazer educação física, né? Só que eu trabalhei com criança no início, tudo, né? Só que eu tive uma questão da minha saúde, né? Eu tenho vários policísticos. Então, eu comecei e sempre tive problema com sobrepeso. Apesar de criança eu ser magrinha, né? Até os meus 8 anos ali, eu era mais ou menos magrinha. E depois eu fui engordando, então sempre tive problema com sobrepeso.
E sempre é uma característica também de quem tem ovários policísticos, ter essa briga com peso. Então, comecei a treinar também para me manter dentro do peso. Então, tinha muito efeito sanfona também. Mas mesmo quando eu comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar ainda com natação infantil. Então, eu gostava muito dessa parte, mas não deixei a musculação de lado por conta da minha saúde. Então, mesmo trabalhando com uma outra área da educação física, eu fazia musculação, comecei a me interessar pela parte alimentar também, por conta do histórico, né, dos meus pais. São diabéticos, hipertensos. Nossa. Então, apesar da infância ser mais difícil, eu ainda consegui ter acesso. Então, desde pequenininha, eu sempre tive acesso a convênio médico, a minha saúde, graças a Deus, eu consegui cuidar nessa parte. E o meu pai, ele sempre também buscou a cuidar da saúde, né? Então, desde que eu estava com 14 anos, eu ia no mesmo endócrino que eles, com o meu pai e com a minha mãe. Sim. Então, o endócrino, ele já me deu uma visão de alimentação, assim, né? Tanto que ele falava assim, olha, no café da manhã, não precisa comer pão, come filé de frango. Aí eu, nossa, filé de frango no café da manhã. Isso com 14 anos. Isso. Radical, né? Mas filé de frango. E aí, na época, ele ainda passou uma dieta que não podia ter carboidrato nenhum. Então, tipo, era filé de frango, era queijo, fruta à vontade. Enfim, meus pais tiveram um ótimo resultado, eu também tive, mas quem sustenta por muito tempo uma dieta assim, não né? tem como, né? É difícil. Tá maluco. Não é barato. Esse aí é raiz, hein? Esse Então, aí... mas... Aí, naquela época, né, a gente tá falando aí de poucos anos atrás. Melhor não revelar a idade, né? Mas não tem problema com isso, não. A gente tá falando, assim, de cerca de uns 13, de uns 15 anos aí atrás. Então, assim, era bem diferente, né? A gente falar filé de frango de manhã, pô, né? Então, assim, aquilo já foi uma pulguinha. Não tinha nem de tarde, nem de noite, imagina de manhã. Então, isso já foi uma pulguinha na minha orelha. E aí, misturando com o treino, consegui ter alguns resultados, tal, né? Mesmo relaxando muito, né? Então, assim, foi onde eu comecei a me interessar mais pela parte do emagrecimento, né? Mas, enfim, segui, né? Mesmo desde o comecinho da faculdade, eu já comecei a trabalhar na área, né? Com natação. Mas, mesmo assim, eu ainda era a menor aprendiz na Casas Bahia. Então, assim, logo que eu comecei na faculdade, aí eu tinha aquela rotina. Eu ia, trabalhava de segunda a sexta na Casas Bahia e de sábado eu fazia estágio na natação, lá na Estação Saúde. Então, foi bem bacana essa fase. Até chegar uma hora que eu falei, não, eu vou entrar de cabeça só na educação física mesmo. E aí eu comecei a fazer estágio. E aí eu comecei na ACM. Não sei se vocês conhecem. Era na Santa Terezinha ali, né? ACM ou não? Tem aquilo ali, é um CDC, faz parte também da ACM. Mas eu trabalhei na unidade de Alphaville. E, a ACM foi incrível. Eu recomendo todos os educadores físicos, tá se formando. Estágio lá é sensacional. Lá realmente eles tratam o estagiário ouvindo aí, como né, estagiário. Galera? Como estagiário. Fica a dica aí. Lá eles dão todo o suporte em treinamento, tudo. Então lá eu tive, assim, a minha faculdade prática. Né, lá eu aprendi muita coisa na CM. A natação lá me abriu muito a mente, assim. E eu fiquei lá contando com estágio, eu fiquei lá quase 10 anos trabalhando. Bastante tempo, hein? Pode adquirir bastante experiência, né? Bastante tempo. E só que o que começou a me incomodar é que eu ainda não estava trabalhando com o que eu gosto. Porque eu gosto dessa parte do emagrecimento. Mas mesmo lá, ainda me profissionalizei, né? Fiz uma especialização em emagrecimento não, em fisiologia, para trabalhar melhor com emagrecimento, tudo. E aí eu decidi, eu falei, não, vou jogar as caras aí na parte de personal. Mas aqui teve outras partes pessoais também nesse tempo. Aí nisso eu casei. Não sei, me faça uma boa história da minha vida. Eu casei, aí nós engravidamos, teve a parte de competição também. Vamos chegar nessa parte. Teve uma boa história. E já aproveitando que você tocou nesse assunto, né, ir pro lado do personal, a galera que tá começando hoje na academia, qual é os erros mais comuns
que você vê essa galera cometendo? É questão de dar muito foco, é a carga, às vezes não faz um exercício ali bem concentrado. Quais são os maiores erros que você observa que eles cometem? E deixa também uma dica aí para que eles não possam vir a continuar cometendo isso, né? Cara, o principal erro é a internet. Sério? Sério, porque assim, começa lá Vai, vou pegar a parte feminina. Começa a menina novinha, aí ela olha lá a Franciele Matos. Meu, eu quero treinar igual ela. Só que ela não é uma Franciele Matos ainda, entendeu? Então, assim, é o principal erro. Aí acaba fazendo treino de internet, um treino que não é adequado, né, pra fase que a pessoa tá. E aí é onde começa. Então, assim, é a melhor coisa que eu acho que você investe é que você vai estar investindo melhor, né? E vai estar economizando seu tempo e seu dinheiro investindo num profissional. Independente, hoje em dia tem vários tipos de planos, tem plano online, tem plano presencial, tem plano para todo o bolso, mas ou mesmo professor da academia. Tem muita gente que não gosta de se consultar com o professor da academia, porque julga, enfim. Mas eu tive muitos professores bons, né, na época que eu treinava, que me orientavam e me orientavam bem, né, nessa parte. Então, eu indico falar, primeiro passo, fala com o professor da academia, ele vai te orientar a você não perder tempo e nem dinheiro. Porque da academia o pessoal já é mais... já seleciona mais quem vai dar um suporte, né? Principalmente homem, né? Principalmente, vocês entenderam, assim, né? Lógico. Eles já sabem pra quem eles vão dar aquele suporte. Isso deixa a desejar bastante em academia, principalmente de bairro. De bairro, né? Acontece muito isso. Não só o bairro. As academias de filiais também, né? Tem esse também problema. Tem isso também. Tem isso aí. Isso. E até você... Então você também falou que você, querendo ou não, você é meio apaixonado aí pela essa parte aí também de emagrecimento alimentar, né? E já vou aproveitar aqui e falar para você, pedir para você falar para a galera que treina, né, a importância da alimentação, tanto para o ganho de massa muscular quanto para o emagrecimento. E se você tiver alguma dica aí para deixar para o pessoal inserir no dia a dia, seria bom também. Então, aproveitei em consultoria, ó, na faixa. Vocês estão de brincadeira, né? Eu indico assim, a importância da alimentação é nutrir o nosso corpo. Então, eu tenho que trabalhar de acordo com o meu objetivo. E a nossa alimentação é o nosso combustível. Então, tem que me alimentar. Por isso que eu falo, não perder tempo, né? Nem dinheiro. Então, às vezes, você investindo num profissional que vai te orientar, vai fazer você economizar tudo isso, né? Que é o que eu falo também de mim. Eu perdi muito tempo fazendo coisa errada. Então, o importante é você ir para um profissional. Mari, mas eu não tenho como. Tô sem grana, não tenho como passar com nutricionista, não consigo um personal trainer. O que você indica? O básico, bem feito. Então, assim, aumenta a taxa de proteína da sua alimentação, consome carboidrato mais saudável, as raízes são ótimas, né? Busca uns carboidratos de qualidade melhor, tenta se alimentar aí de 4 vezes por dia no mínimo, coloca pelo menos 3 frutas aí no seu dia, isso já vai fazer uma diferença. E tira os embutidos, tira as besteiras, tira o fast food, exclui lá o iFood do seu celular. E a cervejinha, pode? Aquele salaminho de domingo. Isso aí que mata, mas, o que mata, né? Zerinho, pode uma cervejinha, zerinho? Mas assim, gente, o equilíbrio. Exatamente, você falou tudo. Eu falo assim que eu já fui na parte atleta e também hoje eu sou a parte mãe, esposa e que treina. Eu acho que tudo em excesso traumatiza e faz mal. Exatamente. Então, assim, viver em restrição não é a necessidade. Ninguém vai subir num palco, a menos que seja seu objetivo. Mas se você não vai subir num palco, não precisa daquilo, eu acho que, equilibra, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. O álcool eu falo para tomar cuidado, pelo menos uma vez a cada 15 dias, mas deixa uma refeiçãozinha livre, né? Hoje em dia tem também muitas estratégias nutricionais que dá para você incluir as coisas que você gosta. Então, hoje em dia, buscar você fazer, você conseguir encaixar aquilo que você gosta, que você vê prazer. Isso vai tornar seu processo muito mais leve e você não ficar fugindo, né?
É importante, né? Legal. Equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio. Verdade. E eu queria te perguntar, assim, ó, a dúvida principalmente dos homens também, mas eu vejo que muito das mulheres, né? Mulheres vão pra academia, o que elas mais focam geralmente é perna e uma coisa que é mais difícil de perder é a barriga. O homem também. Então, assim, na sua atividade ali como personal, como que você faz, assim, para essa pessoa realmente ter uma perda, assim, da barriga? Porque realmente a barriga é algo que nem homem gosta também, todo mundo quer dar uma secadinha ali, mas eu acho que é a parte mais difícil para perder. Você emagrece o pé de gordura no corpo todo, eu acho que a barriga é o último, né? Fica uma localizadinha ali, perto do umbigo ali, que não sai com nada. Qual o melhor treino ali para perder essa parte do corpo? Olha, não tem um treino bom pra isso, você acredita? Aí. Se tivesse, seria a primeira, gente. Aquela parada mito ou verdade, né? Faz 100 abdominais que você vai queimar gordura. Não, isso é mito. Não tá adiantando, não. Não tá adiantando. Eu falo que, olha, o abdômen é cozinha. Se constrói na cozinha, não tem jeito. Não tem um treino específico, não tem o cardio dos milagres, não existe. É alimentação, constância e treino. Alguns são mais abençoados que outros, Sim. né? Tem a genética privilegiada. Ficar comparando também, né? Eu acho que também a principal coisa é você não ficar se comparando. Igual o Thiago falou, tem uns que são mais abençoados, realmente tem, né? Tanto na questão de genética de hipertrofia, quanto de emagrecimento. E você não se compara a ele, porque eu fiquei um bom tempo, eu tenho uma genética facíssima para engordar. Meu corpo adora estar pesado. Então, assim, quando você fica se comparando, é muito pior. Falar, não, eu quero comer igual aquela menina lá que come 10 lanches e não engorda. Não, eu aceito que meu corpo não é assim, vou trabalhar com o que eu tenho, entendeu? E seguir o meu objetivo, sem olhar para o dos outros. É verdade, isso mesmo. A gente separou umas imagens aí de um tempo. Acredito que pra você foi bom esse tempo, né? Foi. Queria que você comentasse um pouco em cima dessas imagens aí. Cara, foi sensacional. Quando eu decidi competir, foi uma fase que, na verdade, começou tudo, eu estava acima do peso. Eu falei, eu tô cansada desse bendito efeito sanfona. Tô cansada, porque eu me dedicava e emagrecia. Aí eu saía um pouquinho e engordava tudo. Aí eu falei, não. Aí foi o ano que eu parei um pouco de perder dinheiro e tempo. Eu falei assim, cara, eu vou passar com nutricionista. Aí teve um ano que eu fui lá, paguei o nutricionista, na época era Facebook. Era Facebook, olha só. Ontem. Ontem. Uns 2 anos atrás, hein? Aí eu peguei e me consultei com um nutricionista, consulta online, assim, na verdade nem era consulta na época, foi um questionário que ele me mandou, eu respondi tudo certinho e, cara, fiz tudo certinho e eu tive um puta resultado, adorei o resultado, só que eu fiquei muito seca, aí, tipo, eu fiquei seca demais, sem músculo aparente, sem nada, e aí nisso, logo depois, eu falei assim, eu vou potencializar esse resultado. Aí, tá vendo a pessoa fazendo coisa errada. Fui lá com o mesmo nutricionista. Falei, não, eu quero alguma coisa pra me ajudar. Aí ele, não, tudo bem. Passou pra mim, comecei a usar. E fiquei bem até, que foi na época que eu conheci o meu esposo. Só que assim, pra mim tava bem. Na época ele falou assim, não, você tá muito seca. Você tá muito seca. E olha só, né? Que maravilha. Quando eu vi que ele era farmacêutico, eu falei, é você que eu caso. Aí, ó, temos 2 aqui exatamente. No estúdio. Bora. Aí eu falei, não, é com você que eu vou casar. Aí nós começamos o nosso relacionamento, tudo certinho. E aí eu falei pra ele, falei, eu tenho muita vontade de competir e tudo, né? E na época, na época de escola, tinha uma menina que competia, ela era uma categoria até pesada, que é a Flor, né? E aí eu achava incrível, tal. Mas aí passou a faculdade, na época a gente já tinha se formado, tal. Aí eu falei, eu vou falar com a Flor, né? Falei, vou falar com ela que eu quero competir. E aí nisso eu falei com ela, marquei um dia, fui lá em Cotia. E aí eu conversei com ela e com o esposo dela, que é o treinador dela, que é o Pato. Super conhecido lá em Cotia. E aí eu fui, conversei, eles foram super atenciosos, tudo. E aí eu comecei com eles lá em Cotia. Então, toda semana eu ia 2 dias na semana lá treinar com a Flor e com o Pato. Ela me passou a dieta, tudo bonitinho. Eu fiquei cerca de 3 meses, porque na época eu não dirigia.
Entendeu? Então, assim, a dinâmica era ruim. Porque eu trabalhava em 2 lugares. Trabalhava com ginástica laboral, trabalhava na CM à tarde. E aí, os dias que eu não ia pra ginástica laboral, eu ia lá pra Cotia. Só que eu dependia de ônibus, né? Então, tipo, perdia muito tempo nesse Cotia trajeto. é complicado chegar, hein? E Fora aí, de mão, né? nisso, meu marido falou assim, tem o Regis, cara. Vamos treinar no Regis. Eu Grande treino Regis. lá. Ele falou, treino quem lá. já treinou lá? Eu treino lá e, cara, é sensacional. E aí eu comecei a ir no Regis. E aí eu fiz todo esse processo com o Regis. Aí ele foi, ajustou tudo, minha alimentação, minha dieta, meu treino. E falou, Mari, pra você pensar em competir... Eu gosto do Regis porque ele é bem sincero. Ele, pra você pensar em competir, é 1 ano aí de booking. Vamos aumentar aí seu peso, aumentar a massa muscular. E nisso o Thiago também me ajudando, nos outros recursos também. E eu fiquei 1 ano aumentando peso. 1 ano treinando pra caramba, sofrendo no treino. Era doído. Aí, depois de 1 ano, ele falou, agora a gente vai começar a preparação pro palco. Mas, ó, não te garanto que você vai conseguir subir, não. Desse jeito. E assim, eu sou muito ansiosa. Aí pensa, se começar o processo e não sabe se vai conseguir competir ou não. Imagina. E aí, a minha dieta, assim, ó... Eu lembro que tava maravilhosa, tipo... Até dia 31 de dezembro tava sensacional. Aí chegou dia 2 de janeiro... Nossa... Não tinha nada pra comer. Não tinha nada pra comer. E aí foi quando eu comecei a preparação. Aí foi o meu 3º campeonato. Porque no primeiro eu ainda não sequei o suficiente. E aí eu competi pela ANABA, né? Que ele falou assim, Maria, é seu 1º campeonato. Vamos numa federação, né? Ok, pra gente ver como seu corpo responde, tudo. E nessa época eu já tinha casado. E aí o Thiago, a gente casou nesse período que eu tava 1 ano aí pra aumentar a massa muscular, né? E assim, eu queria muito ser mãe, o Thiago também queria muito ser pai. E a gente não queria esperar muito tempo, porque a gente quer ter energia pra gastar com as nossas Isso é filhas, verdade. né? Eu que diga. Tá faltando já. Quando eu nasci, minha mãe tava com 40 anos, meu pai também. Então, assim, muitas vezes já falaram se a minha mãe era minha avó, meu pai era meu avô. Então, assim, a gente queria ter filho mais cedo. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer assim, você quer muito competir, isso vai te ajudar profissionalmente, tudo. Vamos ver esse primeiro semestre do ano e no segundo semestre a gente vê de engravidar. O maridão deu uma força, hein? Deu. É, isso aí, Muito. tem que estar junto, né? Muito. Muito mesmo. E aí, nessa fase, porque assim... cai a alimentação, cai a energia total. E assim, meu trabalho demandava muita energia. Então, tipo, eu dava aula de manhã e aí, à tarde, na hora que eu dava aula de natação, arrebentava. Porque dentro da água a gente gasta muito mais energia. Então, pensa. E criança. Então, era bem puxado. E a dieta super restrita e tinha dia que eu não conseguia. Tipo, o Thiago fazia minhas marmitas, tudo certinho pra mim conseguir comer, porque aí aumentou o treino. Eu tinha que fazer cardio de manhã, e aí passava o dia todo, à noite eu treinava e ainda fazia cardio. Então, foi bem puxado. Aí teve o primeiro campeonato. Maluco. Teve o primeiro campeonato que eu ganhei, ainda fui overall no primeiro. E aí eu falei, não, vou competir o segundo. Que aí o primeiro foi o estreantes, falei, vou competir o paulista. Aí também continuei o processo, mas foi doído, porque aí terminou o primeiro campeonato, aí fui, comi e tal. Aí deu um rebote, só que eu tive um tempo de uns 2 meses do primeiro pro segundo. Aí deu um rebote legal, e eu tive muita cãibra. Então eu tentei voltar, assim, na segunda-feira, tipo, competir no domingo. Tentei voltar no sábado, tentei voltar na segunda a treinar, não conseguia nem fazer cardio, de tanta cãibra que eu tive. Nossa. Sério. E aí, mas enfim, aí encarei e fui pro segundo campeonato. Aí no segundo campeonato eu fiquei em 3º lugar. Pegou posições boas, hein? E eu não queria mais competir. Eu falei assim, eu não quero. Sério? Porque o próximo já seria o brasileiro. Aí eu falei, eu não quero, eu não tô aguentando. Eu cheguei a brigar com o Thiago por banana, você acredita? Nossa, teve um dia que a gente chegou, se encontrou na academia. Aí ele falou, eu peguei uma promoção de banana. E na época eu adorava banana. Aí ele, peguei uma promoção de banana, comprei um monte de banana. Falei, não, você vai desfazer dessas bananas. Porque banana, tipo, principalmente madura, incendeia a casa, né? E assim, cara, eu senti o cheiro de tudo nessa época.
Aí eu falei, você vai se livrar dessas bananas, porque você sabe que eu não posso comer, e você foi comprar, e não sei o que e tal. Só sei que ele teve que dar todas as bananas pra minha mãe. Caramba. Meu, imagino que ele passou, porque uma vez a Alessandra também entrou numa dieta ferrada. Já tem uns anos já. Meu, você sair com a pessoa, meu, ali eu sofri. Se você sair com a pessoa não comer nada. Tipo, você num shopping comendo, a pessoa olhando pra sua cara e eu falei, não. E a mente querendo te trucidar, né? Vou pegar uma pizza. Ainda bem que você teve muito apoio. E eu vou falar, viu? Apoio, que é complicado. A galera acha que é fácil a vida aí de quem quer competir. Tá aí, a prova viva aqui do nosso lado falando. Mari, mas assim, o que talvez as pessoas queiram saber competir é legal, mas assim, financeiramente para você, competir, se dedicar, investir, porque também investe dinheiro. Investimento deve ser alto, hein? Compensa tudo isso para subir no palco, de repente ser campeão, não sei o valor do prêmio lá, compensa? Não, eu vou falar para você. Quando eu competi, eu fui em qual objetivo? Eu precisava saber como é um processo de emagrecimento, porque eu queria me aprofundar a trabalhar com isso. Então, eu queria saber qual é a sensação de você ter que seguir uma dieta restrita, essa sensação de você sentir fraqueza. Isso era o meu principal. Agora, se você falar pra mim, cara, compensa financeiramente? Não. É um gasto bem alto, né? Então, assim... É um gasto, hoje em dia, aí as pessoas vão falar, mas tem a questão de você virar influencer e tal. Hoje, nem se você for analisar as marcas, elas nem estão buscando influencers atletas. Elas estão buscando quem tem seguidor, e às vezes é só um blogueiro fitness, entendeu? Então, assim, não é isso. Quem compete por amor. Por amor, né? Então, assim, cara, ele não tá visando prêmio, nem ser reconhecido, ele tá visando... se destacar ali no campeonato dele, ao buscar o melhor do físico, mas não premiação e nem buscar que isso compense. Entendi. Não investimento, sabe? Você falar em investir e lucrou isso, não dá lucro. E já que a gente tá falando de shape, né? Tem muita gente hoje que é obcecada pelo corpo, né? Tá sempre ali em busca do corpo ideal. Você acha que essa questão de ser obcecado, essa obsessão, de alguma forma ela prejudica a saúde mental das pessoas? Como você orienta seus alunos? Você já teve alguma aluna que chegou em você com uma foto de uma modelo fitness, falou, Mari, eu quero ficar desse jeito aqui, ó. Como que se orienta? Você falou, calma aí, não é assim? Olha, isso mexe muito com a cabeça das pessoas, por isso que eu falo, você não pode se comparar com outro. E já aconteceu assim, da aluna chegar e falar, Mari, eu quero ficar com o corpo assim. Eu falo, não, você não vai ficar assim. Aí a pessoa, mas como assim? Eu falei, você não vai ficar, porque essa pessoa, você é a outra. Aí eu falei assim, não dá pra saber, você vai chegar no seu melhor físico, mas você tem que aprender a se olhar, né? A se olhar como pessoa, se olhar com o seu objetivo, pra você gostar de si. E eu falo também com a gente vive num mundo que é muito obcecado pela magreza, né? A secar, tudo é secar, principalmente mulher, tudo é secar. Eu falo, gente, não é tão assim também. Vive o processo, vê como o seu corpo está. Primeiro a gente tem que buscar a saúde. O nosso corpo, ele tem que refletir uma boa saúde. Então, assim, cuida da sua saúde, que o seu corpo vai refletir, você vai vendo esse processo acontecer. Às vezes você acha que, eu tenho que secar 15 quilos, e nem é 15 quilos, né? Então, vai vivendo o seu processo com calma, vai fazendo a sua parte, você vai vendo as mudanças, vai se analisando. Entrando naquilo que você falou, né? De o tanto que a internet acaba atrapalhando o trabalho de vocês até, né? Acaba. Muito. Acaba influenciando as pessoas, né? Porque muita gente... É que eu falo, às vezes muitas pessoas pegam um cara lá, um modelo fitness e fica idealizando aquele, né, aquele shape, aquele corpo ali. E, cara, não é atrás ali de tudo aquilo que tem. Às vezes o cara tem uma consultoria, né? Tem a questão também, querendo ou não, dos hormônios, porque é o trabalho do cara. O cara depende, o cara precisa usar. Então não é só frango, arroz e salada e... Não, cara, tem... Fruta à vontade. O pessoal só mostra né? Agora os bastidores ninguém mostra. Só mostra lá o frango, a batata doce e o bonitão lá atrás acha que vai ficar igual. Exatamente. Então. As agulhadas ninguém vê. Verdade. Mari, e os seus alunos, assim...
Aqueles que não querem ter um corpo melhor, mais bonito, mas não gostam de treinar, não gostam de fazer o processo, que é ir lá todo dia e treinar. Qual as melhores desculpas, assim, tanto bizarras, esfarrapadas, que dão pra não treinar? Vamos fazer um exercício e já acabou, fica meia hora no celular, como que é? Olha, celular não ficam, porque eu não deixo durante a sessão. Nem fone de ouvido. Eu falo, você não vai treinar comigo com fone de ouvido, pelo amor de Deus. Mas tem desculpa, que nem tem um aluno que ele começou comigo, dá 3 exercícios, ele pronto, acabou, né? Já tá bom. Eu falo, calma, ainda não. Mas assim, em sessão, eles não dão tanta desculpa. Mas às vezes, assim, pra faltar, entendeu? Ah, com o mínimo do motivo. E o que eu falo? Eu falo assim, você tem que ter... Tem aluno que eu chego realmente sério. Eu falo assim, você tem que entender que esse horário é o seu e você tá investindo. Então, assim, não é uma culpa. Você não tá vindo aqui pra um lazer. Que muita gente deixa o treino pra uma coisa assim, sobrou um tempo. Entendeu? Aí coloca tudo na frente do treino. Eu entendo que tem prioridades, que nem trabalho. Um exemplo, você precisa do seu trabalho para você conseguir pagar a academia, conseguir pagar o personal, conseguir pagar as despesas da casa. Mas você também tem que colocar o seu treino como uma prioridade, faz parte da sua saúde. Então, assim, esse aluno, ele às vezes arruma uma desculpa para não ir no treino, mas se é uma consulta no médico, ele não vai falhar. Entendeu? Se é algum outro compromisso, uma reunião, ele não vai falhar. Eu falo, então você tem que dar a mesma importância, porque você está investindo. Sim. Né? Então é uma questão de prioridade. Eu falo, você tem que dar a sua prioridade. Depois não vai cobrar o resultado se você não está seguindo, né? Não está se dedicando, né? É. Exatamente. Sem esforço. Conseguir as coisas sem esforço. É isso aí. Ô Mari, esse lado do fisiculturismo, a gente vê com mais constância, né? Os homens. Mulher é mais difícil a gente ver. Você enfrentou algum preconceito por parte do maridão? Não, que a gente já viu que ele apoiou, né? Em todas as formas, né? Mas, principalmente mulher, né? Mulher quem critica a mulher é mulher. É difícil o homem criticar, né? As mulheres que tem mais preconceito com mulher. Você sofreu muito preconceito? Olha, eu sempre levo muito na esportiva. Mas sempre tem os comentários. Você vai ficar parecendo um homem. Não, porque vai ficar forte demais, né? Aí, quando eu comecei a secar muito... Nossa, mas você tá doente? Nunca tá bom, né? Nunca. Então, nunca. Assim... apesar de eu também trabalhar num meio que não é tão diferente para as pessoas verem, né? Mas sempre acontece. Mas e a sua saúde? Não, Mari. Nossa, para com isso. Mas a questão de ficar parecendo um homem era o que mais as pessoas falavam. Sim. Vai ficar. E eu falo, não, gente, não é bem assim, calma. Mas você não vai ficar usando bomba. Todo mundo fala. A academia tá falando de bomba, não tem como. Os mais velhos, você vai morrer. Mas foi que a gente comentou, né? Quando a gente trouxe teve um convidado nosso que é fisiculturista, e foi que a gente estava comentando que endocrinologista, urologista, aquela galera que é um pouco mais antiga, né? Eles são muito assim, cabeça fechada para isso. Hoje já mudou o cenário, né? Mudou. Hoje tem o urologista aí que você vai, nutrólogo, 16, o cara lá vê sua testa, você não quer aumentar um pouquinho? Mais? Fala, vamos deixar em 1000, pra você ficar bem. Cara, e assim, faz total diferença pro homem, cara. Eu vejo isso como qualidade de vida. Exato. Eu acho que tudo que você vai fazer com o acompanhamento médico de um profissional, cara, é pro seu bem, entendeu? Agora, se você fazer sozinho, aí arca com as consequências. Igual a parte de filho que a gente falou, senão você não aguenta. Se não tiver uma energia, você não aguenta. Chega do trabalho cansado, não, quero brincar, quero isso aqui. Não tem como. Se não tiver uma reposição em dia, tudo passando com um profissional, logicamente. Exatamente. Exatamente. Ô Maria, agora nessa sua profissão, né, que já acho que você não compete mais, agora como personal, você já teve alguma dificuldade nessa sua carreira que você pensou em largar por alguma dificuldade que você enfrentou, ou alguma porta que se fechou nesse seu caminho? Sim. Muitas incertezas. Olha, você pegou num ponto que eu falei assim, esse ano eu vou fazer terapia, né? Aí eu tava até numa das minhas sessões, e aí eu tava conversando sobre isso com a minha terapeuta. Ela falou, Mariana, você já pensou em mudar de profissão? Eu falei, pensei. Aí ela, e você mudou? Quanto tempo faz que você já pensou, que você vem pensando sobre isso?
Aí eu falei, já faz uns 5 anos, pelo menos. Ela, e você chegou a mudar? Aí eu falei, não. Ela, então, você acha que realmente você quer mudar? Não. Entendeu? Então, assim, mas já que nem principalmente quando a gente trabalhou como PJ, né? Então, às vezes tem mês que tá muito bom, tem mês que não tá tanto. Então, assim, você fala, putz, será que eu busco uma estabilidade? Será que eu quero continuar só como personal? Então, tudo isso faz, às vezes, você querer repensar. Mas quando eu saí da CM, eu tive um pensamento desse também. Depois eu entrei em outras academias. Quando eu saí para não trabalhar mais como CLT, também fiquei. Você repensa, você fala, será que é isso que eu quero? Será que eu não quero? Quero mudar de profissão, né? Então, assim, vários momentos. É que a CLT amarra muito o cara, né? Por mais que PJ não seja o sonho, a CLT também deixa o cara bem amarrado ali. Né? E já falando em profissão, né? Queria fazer até um paralelo, ô Mari. Como que você vê a evolução da sua profissão, né? E hoje, com a popularização dos aplicativos, né? Online, de treinos online. Você acha que isso acaba colocando em risco o trabalho dos profissionais, dos personagens? E se com isso, assim, futuramente, como que você vê a profissão em meio ao crescimento da tecnologia? Você acha que a questão dos aplicativos veio para ajudar, uma coisa boa? Olha, eu tenho 2 pontos de vista, né? Falando do ponto de vista econômico, comercial, eu vejo bom, né? Eu até estou estudando um pouco mais sobre isso. E eu vejo que no futuro vai ter mais consultorias online do que personagens presenciais. Porque a consultoria online, ela é mais barata para o aluno que paga, né? Por mais que seja um valor menor pro personal que cobra, eu consigo atender mais pessoas. Verdade. Então, assim, para venda é muito melhor. Agora, falando sobre saúde e bem-estar, é ruim não ter esse acompanhamento, né? Porque se eu tô ali, eu tô vendo o aluno, eu tô controlando. Tem muita diferença do treino de consultoria online pro personal presencial. Então, assim, eu vejo essa questão do personal, mas eu vejo que futuramente, pensando na parte financeira, muitos personagens vão acabar indo mais pra parte online. E é muita gente, cara. Então, assim, não falta, cara. Se você investe que nem personal, se investe em venda online, vende muito bem. Aí tem muitos professores que também não atendem mais presencial, né? Só na parte online. E como que a gente faz para identificar os bons profissionais? Então, é indicação. Acho que é só vivência ali mesmo, você vê, porque... Eu tenho certeza que muita gente já se decepcionou com isso, né? De tá contratando uma coisa e na prática é outra. Então, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Como que a gente faz para identificar os bons profissionais realmente? Normalmente por indicação, né? Por indicação, acompanhar. Hoje em dia também a internet, ela ajuda muito nisso, né? Então você consegue muito pesquisar sobre a pessoa, você consegue ver os resultados dos alunos, né? Então é um norte para isso, mas também não tem muito, né? Não tem muito o que fazer. Não tem como você ver. Não... É igual médico, né? Que nem mulher, vai. A gente, quando vai no ginecologista, é meio que na sorte. Você vai por uma indicação, mas às vezes o que foi bom pra mim não foi bom pra outra. Exatamente. O boca a boca ali, né? Faz toda a diferença, né? Mas foi o que a Mari falou mesmo. Assim, eu nunca, lógico, já treinamos há muitos anos, embora não pareça. Não pareça, verdade. Mas, assim, nunca treinei com personal, mas eu falo que, faz total diferença, porque... Não sei se o Diegão vai estar nos assistindo aí, mas de vez em quando o Diego me pega lá na academia lá, fala, negão, faz tá pra pegar o CREF. Tá. Cara, teve uma vez lá que fiz um treino de perna com ele lá, cara, que eu falei, na boa, eu treino há 10 anos e não aprendi a treinar, cara. Treinava errado de verdade mesmo. Mas faz total diferença. Faz muita diferença. Faz eu falando tanto como personal... Como aluna, porque eu também já fui aluna, que nem eu fiz personal, o Regis foi meu treinador, né? Então, assim, ele puxava meus treinos, então, assim, dá muita diferença, cara.
É um investimento. Pegando isso que ele falou, assim, da indicação, tem contratação? O cara contrata, ou a menina também, contrata o personal pelo shape que ele tá? De repente, um personal que tá mais gordinho, não contratam ele? Você é moleque. Você é moleque. Eu tô falando... Eu sei porque você fez essa pergunta. Não, eu também. Eu sei porque você fez essa pergunta. É uma dúvida que a gente tem. Você é moleque. E aí eu vou falar duas questões, tá? Meu ponto de vista e uma coisa que aconteceu de verdade. O que acontece? A gente é muito espelho, né? Eu vou atrás do que eu olho uma pessoa de acordo com o que eu tô buscando. Sim. Então, assim, se eu quero uma nutricionista, eu quero uma nutricionista que esteja mais ou menos no físico que eu idealizo, né? Então, assim, a mesma coisa um personal. Eu vou atrás de um personal que, ou se ele for homem, né, no caso que eu que sou mulher, se eu for buscar um personal, se ele for homem, que as alunas dele estejam no físico mais ou menos que eu idealizo. Sim, sim. Ou se eu for numa personal mulher, no físico que eu idealizo. Então, tem total relação. Eu acho que, na verdade, não tem como fugir disso, cara. Assim, em relação a... Eu acho que se você tá procurando ali, esteticamente, ficar bem... Bom, sim, não é nem questão de preconceito, nada. Você vai idealizar, você vai ver um cara ali com shape legal, você fala, pô, meu, vou naquele cara ali, meu. E eu acho que não precisa ter um físico de atleta, mas pelo menos aparentar estar saudável. Saudável, né? Exatamente. E o que aconteceu? Eu tô fazendo uma pós que ela é de vendas, né? E aí teve uma aluna que chegou pro nosso mentor e falou assim... Cara, eu não tô vendendo igual antes, eu tô fazendo a mesma estratégia, tava dando certo, porque não tá... O que tá acontecendo, né? Aí eles foram, analisaram tudo direitinho pra ver o que tinha acontecido. Aí ele falou, vou te falar uma coisa que pode ser que você não fique bem, que você fique um pouco chateada. Mas é o seu físico. Ele volta pra linha, faz dieta, treina. Minha menina foi 3 meses, se dedicou, as vendas subiu de novo. Então, assim... Aquilo, né? Uma coisa chama a outra, né? Aparência, né? Não adianta, né? Questão de vendas, mundo corporativo, não tem jeito. Isso aí conta. E já teve situação também de personal. Um personal que eu conheço falou, um dia ele foi explicar pro aluno, o exercício e tal. Tava trabalhando em sala, ele foi explicar pro aluno, o aluno falou, como você tá me explicando uma coisa que nem parece que você faz? Nossa, aí é doído, né? Mudaria de profissão. Ele deve doer na alma. Com certeza, eu acho que ele procurou um personagem. Então. Ele falou, acho que agora eu vou treinar de verdade. E você, hoje você tem alunos lá que buscam competir como você ou não? Você só faz mesmo emagrecimento, uma coisa mais voltada para a saúde, não para campeonato, essas coisas? Eu trabalho mais com a parte de emagrecimento e hipertrofia, mais voltado para a parte estética. Mas atleta não. Atleta eu indico, vamos supor, se um aluno, Mário, quero começar a competir, eu indico outros profissionais, mas eu não trabalho com atleta. Mari, vamos falar um pouquinho, quero saber um pouco o seu ponto de vista aí sobre a questão do sedentarismo, né? Hoje, graças a Deus, tem muita gente, né, cuidando da saúde, mas ainda você acaba vendo que no Brasil o número de pessoas sedentárias, ela vem crescendo. No seu ponto de vista, isso aí é uma falta de estrutura, falta de motivação das pessoas ou até uma falta de conscientização dos benefícios da atividade física? Olha, eu acho que assim, é igual eu falo, a partir agora, depois da pandemia, que hoje está todo mundo trabalhando mais home office, por um lado é bom, por outro é ruim, porque as pessoas elas não saem mais de casa, elas não conversam mais, elas têm problema com isso. E o trabalho elas não limitam. Então hoje é normal você ver a pessoa, não tenho horário para trabalhar. Começo a trabalhar de manhã, vou até o final da tarde. Eu tenho aluna que é assim, eu falo, gente, você tem que tirar um tempo para você, Mari, mas eu não posso. E tem a questão da culpa também. Eu já trabalhei com ginástica laboral. E o que acontecia? O aluno, ele se sentia pressionado a não fazer o exercício. Eu falava, não vou fazer porque eu tenho que bater a meta do meu trabalho. Então, assim, se eu estiver perdendo aqui os meus 15 minutinhos, meu chefe vai estar me olhando com maus olhos porque eu tô aqui tendo que trabalhar e tô fazendo exercício. Então, eu acho que a causa do sedentarismo tá subindo é você não colocar o exercício como prioridade. Sim.
Até tem uns que... Achar que é uma culpa você tá fazendo exercício. É um lazer, vamos dizer, assim. Até deu uma melhorada depois da pandemia e nem que seja pra só ir lá e postar, falar, tá pago, tá né? pago. Porque o pessoal é o que mais faz, vai lá, tirar uma fotinha, né? Por conta de ego mesmo, né? Por conta de ego, só pra postar. Isso acabou dando uma melhorada, né? Porque você vê as academias cheias, não tem horário. Hoje em dia não tem horário mais pra... hoje a academia tá vazia. Estética também, né? Mais físico mesmo. Mas nas empresas também, né? Por exemplo, onde eu trabalho mesmo, sempre tem aqueles 5 minutinhos ali que o pessoal vai, levanta, balança as pernas, mas, pô, se você levar só aquilo pra sua vida, assim... Não, esquece, não vai. Tem que treinar pesado. Tem que fazer exercício. E fazer o que você gosta, né? Porque às vezes as pessoas também, eu tenho que fazer musculação. Não, a gente faz dança, faz natação, faz ginástica. Tem cross agora. Faz o que você gosta, o que você se identifica, né? E eu queria saber se você treina amigos, parentes. Isso é bom, é ruim, é pesadelo, é tranquilo? Como que funciona? Gente, eu não treino meu marido. Meu marido tem outro personal, você acredita? Thiago. É complicado treinar parente. Não dá certo. Já treinei sim, mas assim, é complicado, porque não leva a sério. Aí. Não leva a sério. Mesmo melhor deixar fazer um paralelo ali, né? Sabe aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau? Exatamente. Tem esse problema, né? Eu não vou contar, não, deixa quieto. Eu tenho uns aí também no meu ramo aí que é difícil também. Né? Ô Mari, até uma pergunta, né, que pediram para eu fazer, né? Curiosidade mesmo das mulheres. Questão da atividade física e a gestação, né? A mulher, quando ela está gestante, ela pode fazer a prática da atividade física ali até os 8, 9 meses? Como que funciona? Não sei se você já treinou teve aluna gestante, né? Se você teve, qual foram as estratégias ali que você montou? Ou também você pode dar você como exemplo, né? Porque você é mamãe também, né? Então, não tem... O que não pode acontecer é o que? A mulher ficar gestante e querer ser atleta. Que é normal, né? Porque hoje não, né? É saudável fazer exercício na gravidez. Então, tem muitas mulheres que hoje eu sou sedentária, amanhã eu engravidei e vou agora ser atleta. Mas se a mãe já é atleta, vamos supor, já treino, atleta que eu digo praticante de musculação, enfim. Eu já treino musculação, ou já faço exercício físico, natação, que seja, eu posso continuar. Não tem problema nenhum, eu continuo. E as limitações que vai ter conforme a barriga vai crescendo, que aí você vai ajustando, mas não tem. E isometrias, evitar isometrias, trabalhar de acordo bonitinho com a frequência cardíaca, mas também tem casos que nem tem uma menina que eu sigo que na gravidez ela estava fazendo crossfit. Então é lógico que a frequência dela vai lá em cima. Mas o corpo dela já é adaptado, então não traz risco nenhum. Eu sou a prova viva que quando a Alessandra engravidou, ela treinou acho que até o 7º mês. Pode treinar até você. Fez total diferença. Diferença. Tanto na gestação, né? Pra nossa filha também, ela fez tudo certinho. Alimentação, isso, mulherada, faz toda a diferença. Alimentação, treino na gestação. Vocês não têm noção da diferença que faz. A única questão que eu não indico pra gestante é fazer exercícios que vai agilidade. Vamos supor que nem dança, tomar cuidado com dança. Jump não, tá? Exercício de jump, pular não. Porque a gente tem aquela questão da frouxidão ligamentar. E aí pode ser mais fácil para torcer um tornozelo, um joelho, um quadril. Então acaba tendo prejuízo. Mas se você fizer exercício controladinho, musculação, já sou adaptada àquela prática, não tem por que parar. Eu parei, eu engravidei na pandemia, né? Então, até o meu 4º mês de gestação, eu estava treinando, me alimentando bonitinho. Aí veio aquele boom da pandemia, fechou tudo, parou tudo. E eu parei de fazer exercício de um dia pro outro. Me deu uma insônia que eu não sabia o que era. Aí depois eu fui ver por conta de ter cortado o exercício bruscamente, assim, você acredita? Mas a gente que já treina há muito tempo, né? Ficar sem treinar é muito difícil. A Alessandra foi engraçado que de manhã a gente foi pro parque, correu 10 quilômetros. Aí quando chegou a noite eu fui comprar o teste de gravidez e tava grávida. Foi engraçado. Correu 10 km de manhã, chega à noite tô grávida.
Nossa, É uma boa notícia. E eu queria perguntar para você sobre tecnologia no mundo fitness. Tem alguma coisa de tendência futura aí que você está estudando, você falou, que você já está adaptando ou que você imagina que vai vir para mudar um pouco, né? Teve uma academia que eu fui que tipo, tinha uns pesos lá que eram mais digitais já, eu achei bem legal. É de uma academia na Paulista da rede que eu vou. Não vou falar o nome não, porque, né? Mas era bem legal, era bem tecnológica lá a academia. Tem alguma coisa de tecnologia mesmo que você já está adaptando para o seu treino? Ou não? Depende muito da academia mesmo? Olha, depende muito da academia. Eu cheguei a ver uns aparelhos, assim, extremamente tecnológicos que controlam a sua cadência. Pô, bem legal. A cadência do movimento. Mas o que eu acho que vai mudar muito, na verdade já está mudando, é mais nessa questão de ser tudo mais para online. Então, hoje em dia, tipo, daqui a pouco vai ser mais comum as pessoas terem consultoria online do que ter o professor, até o professor em sala, eu acho que logo sai também. Pena, né? Uma tendência tecnológica aí, né? Nosso Brasil aí, gente. Visando financeiramente, não resultado. O que você prefere? O online ou o presencial? Então, financeiramente, o online. Porque você consegue atender muito mais pessoas, né? Sim. E tem a questão também de você não precisar... você não tem aquele tempo que você perde até ir à academia, atender o aluno. Então, acaba que o online é mais vantajoso. Mas o que eu gosto, que eu vejo que faz muita diferença, é o presencial. Legal. Você tá ali, você conversa com o aluno, você tá controlando, né? Tipo, Sim. Tem interação, né? Exatamente. É diferente. Tem muitos professores que estão ainda sofrendo com essa transição, sabia? De passar, migrar para o online por conta disso. Ô Mari, e as dietas aí, as dietas da moda? Você já teve algum aluno aí que fez essas dietas da moda aí, intermitente, tem uma tal de keto, e no final das contas aí, fez essa dieta sem um acompanhamento de um profissional e acabou se prejudicando? Ah, já tive, já tem aluno que faz isso. A primeira coisa que eu falo, eu indico nutricionista, né? Falo, se você está treinando, você gosta do seu dinheiro, fala assim, você está pagando personal, você gosta do seu dinheiro? Então, paga um nutricionista, passa com um nutricionista, você vai ver que o processo vai ser muito mais leve, mais tranquilo. Mas tem aquela, eu vou cortar o carboidrato. Não, cortar o carboidrato vai dar certo. Aí vai, insiste, faz, aí perde aqueles quilos ali uma semana, não aguenta, volta tudo. Aí tá vendo? Essa é a maneira de identificar o bom profissional já. Porque tem gente que só visa o dinheiro, né? Não, exatamente. E quando você pega algum aluno que teve ou que está indo buscar você para recuperar de alguma lesão que ele teve, na vida mesmo particular, você tem um tratamento diferente para ele? Mesmo que ele te contrate para ser um personal, ele visa ali o corpo, mas ele tem uma lesão, por exemplo. Como que você trata essas pessoas que têm uma lesãozinha? Então, depende da lesão, né? Porque a musculação também é muito preventiva, né? Então, assim, não tem algo específico, porque dependendo, se a pessoa ainda tô machucada, às vezes o caso dela é com o fisioterapeuta, né? Então, assim, precisa passar com o fisioterapeuta para liberar direitinho, para vir para a parte da musculação e do personal. Porque não tem como, a gente não consegue atender a todos, né? Então, tem que saber identificar. Tem a parte de liberação, dependendo de como tá também, eu indico também para fazer liberação miofascial com massagista, mas todo mundo é meio quebrado, gente. Não tem jeito, igual o joelho. Todo mundo tem problema no joelho. E tá lá pegando 200 quilos. No meu caso é ombro. Meu ombro então, só por Deus. E aí a gente trabalha, vamos fortalecer os músculos estabilizadores, né? Não tem uma restrição exata, porque cada um você trabalha de um jeito por conta disso mesmo, das compensações. Muita gente com escoliose é o que mais tem. E como diz, né? Escoliose e joelho. Chegou nos 40, passou, é só ladeira. Se não se cuidar, meu amigo. Você tá indo longe, é 30. 40 a gente já tá chegando lá. Né? Exatamente. Então, pra completar aqui, eu tinha uma dúvida que eu até peguei, acho que até da minha esposa, né? Minha esposa, ela
ela contratou também esse serviço online durante a pandemia. E agora ela estava fazendo presencial, ela faz, né, tem uma academia do lado do serviço dela. Mas até pela essa questão que a gente comentou aqui de personal, não dar atenção, essas coisas, ela voltou agora recentemente com uma pessoa online. E ela, pelas fotos, a pessoa acompanha ela mais, então ela tira as fotos ali, a pessoa vai acompanhando. Ela tá tendo um resultado bem legal, até melhor do que na academia. E ela só faz uns treinos em casa ali. Então, realmente, se a pessoa se aplica em casa ou na academia, o resultado é o mesmo ou tem diferença para você, que tá lá no presencial todo dia? Vai muito da pessoa, porque tem pessoa que treina em casa e tem resultados incríveis, né? Mas chega um momento que você precisa da academia por conta do suporte, entendeu? Na academia eu tenho mais equipamentos para me dar suporte para aquele resultado que eu quero. Então vai depender do quanto eu quero evoluir, né? Então tudo isso é uma variável. Tem gente que monta a sua própria academia em casa. Tem muitas meninas que às vezes treinam em casa e faz os pesos com cimento. Se você tem essa disposição, você consegue evoluir muito bem em casa também. A dedicação conta muito. Tem as academias também. Tem um preconceito, tem uns maridos que não deixam. Tem as academias só para mulheres, né? Lá em Carapicuíba tem uma lá no Aristão, lá que é só pra... E é cheia aquela academia. Então. Tem muito marido tem ainda tudo, tem Uber, tem tudo pra mulher, só pra mulher agora também, né? Exatamente. E também a comparação também. Eu acho que essas pessoas que procuram especificamente academia só pra mulher, acho que a pessoa não se sente muito confortável com o corpo, muita gente, então acaba procurando academia só de mulher mesmo. Tem a questão da mulher que tem um marido que tem ciúme, tem, igual você falou, muita mulher que às vezes ela tem vergonha de ir pra academia, então assim, ela se sente mais à vontade, né? E falando em transformação, que o Vé citou da esposa dele, o fator genética. Até onde você acha que influencia a genética ali pro cara construir um shape legal? Porque, exemplo, se você pegar uma pessoa para treinar ali, o cara que não tem uma genética boa, mas o cara ali tá tendo acompanhamento com bons profissionais, você acha que o cara que não tem uma genética boa, ele consegue ali nivelar com o cara que tem uma ótima genética? Você tá falando de mim não, né? Não, jamais. Indireta. Não foi uma indireta, não. Você é perda de peso. Não, gente, o trabalho duro, muitas das vezes ele sobressai a genética. Principalmente quando a pessoa ela acha que porque tem uma genética favorável, eu posso relaxar. Então, assim, acontece. Então, assim, não é um fator. Genética ajuda, mas não é um fator determinante, né? Lógico que vai depender também, gente, da modalidade que ela pratica, se ela é só um praticante, se ela quer ser um atleta de alto rendimento. Então, assim, não adianta eu chegar, vamos supor, a pessoa ela é baixinha e, não, eu quero ser um nadador, né? Um velocista, não vai dar certo. Não faz muito então, sentido. Assim, Então, agora transformando pro lado estético, né? Mais pro lado da musculação, sim, o esforço você consegue, sim, muitas das vezes passar a genética. É mais sacrificante, né? Porque no meu caso, se eu fico, vamos supor, treino pesado 5 meses, ganhei 6 quilos. 3 semanas, 1 mês, 6 pro saco. Nossa. E sem choro nem vela. Então, essa coisa da genética não que segura. dizem, né? Eu não seguro peso. Não adianta. Aí eu parar de treinar, não segura nada. Mas o copo... Não, eu não bebo mais. Agora eu bebo o copo sem vai álcool. Gostosinho, né? Agora eu bebo sem álcool. Mas essa coisa da genética, que fala, o preto tem uma genética melhor que o branco. Isso é verdade ou é mito? Olha, tem por conta... Depende, né? Tipo, aqui no Brasil, que nem eu gostaria de ter dado isso. Os Nigers, você é louco. Aqui no Brasil é muito misturado, né? Então, assim... Tem casos e casos, né? Agora, se você for ver que nem o pessoal lá da África, sobressai. Eu falo porque tem um brother nosso lá, o Mor. Você tá maluco. É pelo nome? O Negrão é da... Não sei se ele é... Acho que ele é angolano. Cara, genética dele, você tá maluco, velho. É muito diferenciado. Só o movimento de tomar água já cresceu. Já era.
Você é louco. Pô, às vezes eu, o Gustavo e o William, a gente ia treinar com ele. Cara, a gente ficava impressionado, porque... Tipo assim, coisa de 2 meses atrás ele tava de um jeito. 2 meses depois ele tá... Eu falei, meu... O que você tá comendo? O que você tá tomando, velho? O que você tá tomando? Não, ele é naturalzaço, cara. Não, tem a gente genética é natural diferenciada. Então. Diferenciada. Aí acaba ajudando, mas aqui no Brasil é raro os casos, né? Porque é muita mistura. É isso aí. Então, Mari, a gente tá chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, papo bom. Você viu que passa rápido. Quem quiser, a gente vai deixar a foto dos antes e depois aí na tela. Trabalho dela, né? Do seu trabalho. Quem quiser contratar a Mari Personal, como é que faz? Você deixa seu telefone, deixar o seu arroba aí. A Aninha aí. Olha. Pode falar pro pessoal. Pode falar, fica à vontade. Quem quiser contratar a Mari, como que faz? Então, através do Instagram mesmo, já consegue falar comigo no WhatsApp. @Mariana Esteves. Ó, o trabalho legal, hein? Ficou... A Ana, que não dá muito pra ver pela foto, mas ela evoluiu muito. A Ana, ela começou comigo, ela não passava com nutricionista, ela passava com endócrino, né? Porque a Ana veio do histórico de obesidade. Ela passava com endócrino. Eu falei, você tem que passar com nutricionista. Tem que passar com nutricionista. Ela passou com a nutricionista e ela teve uma grande evolução. É que pela foto não deu pra comparar certinho, mas tá excelente. Ela tá lá 6 horas, lá quase todos os dias. Né? Ela é o esposo dela. Tem mais fotos? Essa é a Mari. A Mari foi um resultado de 1 mês que ela fez comigo, consultoria online. E a Mari ainda, tipo, ela não vê a boca. Mas mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas já dá pra ver a Já diferença. dá pra ver a diferença, né? Pode passar. Aí. Essa é a aí Eli. dá pra você ver legal, né? A Eli diferença, né? também foi resultado de... Ela é consultoria online. Mas a Eli, ela é super focada. Ela é super focada. Essa é a diferença, né? Não depende só de você, depende mais do aluno. A Andrea... Isso aí, nossa. Sensacional. Que resultado. Muito legal. Parabéns pela determinação, André. A Andrea foi cerca de 50 quilos embora. E sem cirurgia, né? Sem cirurgia, Tá sem vendo, cirurgia, pessoal? gente. Vocês que gostam de ir pelo lado mais fácil, tá aí pra vocês acompanharem. O que a determinação faz, hein? Foi Precisa de esforço vontade. mesmo dela. Legal, tá de parabéns, Show, hein? parabéns. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. É isso Então aí. é isso, pessoal. Infelizmente, né? Chegamos a mais um episódio aí. Mas deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Acompanhe a gente, né? Semana que vem tem mais um convidado contando a história de poder pra gente. Beleza? Abraço. Até mais. Falou, galera. Tchau, Até o tchau. próximo Valeu, episódio. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.